Glória a Deus, a paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu sou o pastor Naldo, quero deixar aqui gravado uma palavra para abençoar a tua vida, para te fortalecer, para te edificar em nome de Jesus, em meio a todas as situações que você venha enfrentar na tua vida. Que esta palavra venha realmente acrescentar fé no teu coração, força no nome de Jesus, porque ele, Jesus Cristo, é o soberano, é o Senhor, é o Deus sobre cada um de nós. Então, que esta palavra venha fazer a diferença na tua vida, no nome de Jesus, que essa palavra venha realmente acrescentar fé no teu coração, é o que nós desejamos e esse é o nosso propósito. Então, glória a Deus pela tua vida, eu agradeço a você por estar aí nos dando atenção e nos ouvindo no nome de Jesus, e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito, porque eu não tenho do que reclamar. Deus tem abençoado, sim, a minha vida, a minha casa, e tem abençoado também, com toda certeza, a tua vida, a tua casa, e você não tem do que reclamar, porque Deus tem sim nos abençoado a cada instante, a cada momento. Por isso, eu te digo, fique firme no propósito com Deus, fique firme servindo ao Senhor, independente da denominação que você frequenta, fique firme na palavra do Senhor, crendo no poder de Deus. Até no meio das lutas e dificuldades, fique firmado na vontade do Senhor. O livro de Josué, lá no capítulo 7, Josué, capítulo 7, Antigo Testamento, né? Você vai ler comigo lá, Josué, capítulo 7, depois de Deuteronômio. Você vai encontrar o livro de Josué lá no capítulo 7. Josué, capítulo 7. Eu quero ler aqui uma palavra com você em nome de Jesus e você vai ver o que aconteceu aqui no nome de Jesus. Você vai ver como Deus, Ele quer te preparar para tudo. Ele quer te preparar para todas as coisas. Ele quer te preparar até mesmo para a derrota. Ele quer te preparar até mesmo para aqueles momentos que parece que você perdeu, parece que está tudo perdido. O Senhor quer te preparar até mesmo para isso no nome de Jesus. Josué, capítulo 7, versículo 3, vamos ler a partir do versículo 3, diz assim: E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba uns ou dois, suba uns, 2, 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse o Senhor: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Amém? Então nós lemos aqui uma palavra
palavra de poder, uma palavra poderosa, de algo que aconteceu na vida de Josué. E quem era Josué? Josué, ele era um grande guerreiro, um grande servo de Deus, um homem que já tinha passado pelo deserto, um homem que venceu a rebeldia, a idolatria no deserto, um homem conhecido como sucessor de Moisés, um homem de guerra, um homem realmente preparado para a batalha. Mas ele ainda precisava aprender algumas coisas. Josué, ele viveu muitas vitórias. Se você ler aqui o capítulo 6, você vai ver a grande vitória de Josué sobre a cidade de Jericó, aonde o Senhor dá uma grande vitória para Josué ali na cidade de Jericó. Agora aqui no capítulo 7 é que nós aprendemos como devemos estar preparados para tudo. Porque a palavra do Senhor, ela nos prepara para todas as coisas. Porque a palavra do Senhor nos prepara para todas as coisas. Até mesmo para a derrota. A palavra do Senhor, ela te ensina a vencer, a ser um vencedor, até nos momentos que você perde. Nós vemos que Josué, depois que ele derrota a cidade de Jericó ali pelo poder de Deus, ele vai em direção a uma cidade chamada Ai, uma pequena cidade. E então ele se prepara para entrar naquela cidade. E ele diz o seguinte: eu não vou levar todo o exército, vou levar apenas 1 ou 3 mil homens, porque eu não quero cansar o meu exército, porque eu não quero cansar os homens. Aqui nós já aprendemos uma coisa, e aqui Josué, ele já cometeu sim um erro. Porque ele falou o seguinte, ele disse: eu não quero cansar os homens. Ou seja, ele achava que as vitórias que ele tinha alcançado até aqui era produto de homens, ou seja, era por causa dos homens, quando na verdade foi Deus quem deu a vitória para ele. Porque na verdade foi Deus que trouxe a vitória, foi o Senhor que fez ele conquistar até aqui tudo que ele tinha conquistado. Então ele começa a agir como digamos, um amador na guerra. E até com uma falta de fé, porque ele fala: vou poupar os homens, porque eles estão cansados. Mas os homens, eles não fizeram nada. Foi Deus quem trouxe a vitória em Jericó. Foi Deus quem trouxe a vitória na cidade de Jericó. Então ele vai agora diante da cidade de Ai, e ali ele é vencido. E ali ele é derrotado. E ali ele é envergonhado, e ali é que nós começamos a entender algumas coisas. Por que que acontece algumas coisas nas nossas vidas? Josué, quando ele se vê naquela situação aonde ele perdeu 30 homens, e veja só o que Josué perdeu, ele começa a chorar, ele rasga as suas vestes, ele prostra o seu rosto em terra e ele começa a falar algumas coisas contra Deus, ele começa a falar e questionar algumas coisas diante de Deus. E a verdade é que Josué, ele não sabia perder. A verdade é que até aqui Josué não tinha aprendido a ganhar até mesmo quando se perde. Ele começa a falar algumas coisas absurdas perante Deus. Primeiro, ele chorava por causa de 30 homens. Tudo bem, era o seu exército, né? Pessoas que estavam do seu lado. Mas ele começa a chorar por causa de 30 homens que ele perdeu. Puxa vida, Deus já tinha dado grandes vitórias para ele, Deus já tinha dado grandes vitórias para Josué. E agora ele fica chorando porque ele perdeu 30 homens. E tem pessoas que ela só
quer ganhar, ela só quer viver milagres, ela só quer viver bênçãos. E quando ela passa por uma luta, uma pequena luta, ela começa a murmurar, a reclamar, a questionar. Ela começa realmente a questionar o poder de Deus, questionar o profeta de Deus, questionar a palavra do Senhor. E Josué, ele fez exatamente isso, ele começou a questionar ao Senhor. Porque até aqui ele não tinha aprendido a perder. E você não vai ganhar sempre, nem sempre as coisas vão sair do jeito que você quer, que nós queremos. E é então neste momento que nós temos que aprender a superar a dificuldade, a superar aquela perda, a entender que Deus está conosco. Josué, ele ficou murmurando e reclamando porque ele tinha perdido 30 homens. E ele fala algumas coisas aqui interessantes, não é? No versículo 6 você vai ver que Josué, ele rasga as suas vestes, né? Ele se prostra com o rosto em terra, ele coloca ali o seu rosto sobre a arca do Senhor e ele começa a falar. Ele diz no versículo 7 o seguinte: disse Josué ao Senhor, disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos fazer perecer? Mas como assim? Josué ele começa a falar: Deus, por que o Senhor nos trouxe aqui? E ele chega a falar o seguinte: antes o Senhor tivesse deixado nós ficar lá do outro lado do Jordão, nos tivesse deixado ficar do outro lado do Jordão. Ele começa a reclamar e murmurar pelo aquilo que Deus tinha feito. Deus tinha feito ele atravessar o Jordão. E ele fala assim: Senhor, se fosse para viver isso, eu não queria nem ter passado o Jordão. Veja que absurdo, irmão. Depois de todas as vitórias que Deus tinha dado para Josué, agora ele questiona isso. Foi a mesma coisa que o povo falou quando Deus tirou o povo da terra do Egito, né? Que o povo diz: antes tivesse ficado no Egito comendo pepino e cebola. E Josué ele começa a murmurar e reclamar, e ele fala: Senhor, o que será do nosso nome? O que os nossos inimigos vão pensar de nós? Irmãos, não interessa o que aconteça, os teus inimigos, eles vão pensar de você sempre a mesma coisa, e você tem que estar firme, porque você é vencedor até na hora que você perde. O que o inimigo vai pensar de você é que você é um servo do Senhor e que você sempre vai encontrar uma direção, porque Deus sempre vai te dar uma. Porque sempre Deus vai te dar uma direção. Então você não tem que reclamar e murmurar. E Josué lhe diz mais: Senhor, o que será do teu grande nome? O que será do teu grande nome? O nome do Senhor é grande sempre. Não interessa se eu perco ou se eu ganho. Não interessa se o milagre acontece ou não acontece. O nome do Senhor sempre será glorificado e sempre será um nome acima de todo nome, independente daquilo que aconteça conosco. Porque o nome do Senhor não depende do milagre que Ele faz ou que Ele deixa de fazer. O nome do Senhor é poderoso. E o que Deus diz para Josué é muito simples, não é? Lá no versículo 10, Deus diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Por que você está aí reclamando, Josué? Levanta a cabeça, levanta o teu rosto dessa terra e vamos, porque tem muitas coisas para realizar, tem muitas coisas para fazer. Para de murmurar, para de reclamar. Você cometeu um erro, o erro precisa ser corrigido. Sai dessa situação de autocomiseração. Você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Você é um derrotado, mas não é um fracassado.
Você pode viver derrotas, mas essas derrotas não vão fazer de você um fracassado. Você vai vencer. E o nome do Senhor sempre vai ser grande e soberano em qualquer situação, seja situação de vitórias ou situação de derrota. E quando você viver uma situação de derrota, aprenda a vencer até no meio desta derrota. Porque a palavra do Senhor, ela te prepara para isso. A palavra do Senhor te prepara até para aqueles momentos que você não vence, te prepara até para aqueles momentos que as coisas não saem do jeito que você queria. E o nome de Deus sempre vai ser glorificado até nessa hora. E você vai louvar ao Senhor. E você vai engrandecer o nome do Senhor. E você vai exaltar o nome do Senhor. Até nos momentos de dificuldades, você vai louvar ao Senhor. E saber que o nome de Deus jamais será envergonhado, independente de qualquer coisa. Então aqui, Josué sofreu a sua primeira derrota. Então aqui Josué sofreu a sua primeira derrota, mas nem por isso ele foi um homem fracassado, porque ele aprendeu aqui. Porque aqui o Senhor ensinou muitas coisas para Josué. Ensinou para Josué que quem estava com ele era Deus, que quem dava vitórias para ele era Deus, que quem fortalecia o seu exército era Deus, que precisava de caminhar debaixo de santidade, que precisava obedecer ao Senhor, que precisava se limpar de todo tipo de sujeira, que precisava lançar fora tudo aquilo que era consagrado, que precisava realmente servir ao Senhor em santidade, em verdade. Ou seja, nesta derrota, em Ai, Josué aprendeu muitas coisas. E eu vou falar, irmãos, é no meio de dificuldades, é no meio de aflições, é no meio de derrotas que Deus nos ensina a vencer, que Deus nos ensina a superar, que Deus nos ensina a continuar de cabeça erguida, e Ele nos mostra que o nome dEle está aquém de qualquer situação que aconteça. No meio da vitória, o nome do Senhor é poderoso. No meio da derrota, o Senhor é Deus, é poderoso, mais ainda porque Ele faz com que os seus servos superem, ultrapassem aquela limitação, aquela barreira e viva no meio daquela derrota, sobreviva no meio daquela derrota e continue o propósito de Deus e o plano de Deus que Ele estabeleceu para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha te abençoar, que esta palavra venha te fortalecer. E lembre-se, você pode sofrer derrotas, mas essas derrotas não fazem de você um fracassado, e Deus vai te ensinar a vencer até no momento que você perder. Amém? Até no momento que você perder. E os maiores vencedores são aqueles que sabem perder e que superam a perda de cabeça erguida, glorificando e adorando ao Senhor. No nome de Jesus, fica na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor